A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 6, que vai nos dizer assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você se entristece por ver tanta injustiça acontecendo no mundo? Você se entristece por muitas vezes você ser alvo de injustiça? Pois é. O nosso Deus, ele sabe o quanto o seu coração anseia pela retidão do Senhor, da justiça de Deus. Irmãos, tem momentos que nós olhamos para o mundo, nós olhamos para aquilo que nos cerca e contemplamos o que muita injustiça acontecendo. Muitas coisas ruins que parecem que, humanamente falando, estão fora do trilho. Parece que Deus não está vendo aquilo que está acontecendo no mundo, mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: eu estou vendo, minha filha, eu sei o que está acontecendo e no tempo certo eu, o Senhor, farei acontecer a justiça. A justiça de Deus é perfeita, Deus não tarda, Deus não falha, mas Ele chega no momento certo. E você que entrou aqui dizendo: Deus, eu não aguento mais ver tanta injustiça, saiba que você vai ser farto, saiba que você vai ser farta da justiça de Deus, que é de maneira perfeita. Declare comigo: o meu Deus vai fazer justiça e é de maneira perfeita. O meu Deus vai fazer justiça e é de maneira perfeita. Pessoas que andam em retidão anseiam pela justiça de Deus. Pessoas que andam em retidão anseiam por ver o Deus justo fazendo justiça, julgando Rabacandarasturabaia. E o Senhor diz para você: eu sei os anseios do seu coração. Eu sei o quanto algumas notícias têm entristecido o seu coração, têm entristecido a sua mente. Irmãos, tem pessoas aqui que elas estão como se estivesse sugando algumas notícias para dentro delas, e isso tem abatido a alma, tem entristecido, e Deus está dizendo: cuidado. Cuidado com aquilo que você vê, que você contempla. Cuidado com aquilo que você alimenta os teus olhos, porque a injustiça do mundo está grande. A perversidade do homem está grande. Muitas vezes vai parecer, irmãos, que Deus, ele está sendo injusto com algumas pessoas em algumas situações, e nós precisamos tomar cuidado com isso, para a gente não começar a fitar os nossos olhos nas injustiças do mundo, no mal que o ser humano faz, como se Deus tivesse culpa daquilo. Declare comigo: eu vou fitar os meus olhos no meu Deus e não na injustiça. Eu vou fitar os meus olhos no meu Deus e não na injustiça. Hoje o Senhor te convida a olhar somente para Ele, sabendo que Ele é justo. Sabendo que no tempo dele, ele faz a justiça acontecer. Talvez você também entrou aqui injustiçado, injustiçada. Pessoas se levantaram contra você de maneira terrível. E você pede ao Senhor que faça justiça porque você conhece a sua retidão. Porque, irmãos, quando nós pedimos ao Senhor justiça, é quando nós reconhecemos o que nós não temos culpa. É quando nós temos a convicção que nós estamos trilhando o caminho certo e pessoas se levantaram contra nós com injustiça. E tem gente aqui que está vivendo isso. Você sabe da retidão do seu coração e por isso você pede para que Deus faça justiça. E por isso você pede para que Deus julgue, porque você entende: Deus tem balança justa. Se você também tiver culpa, saiba você que você não vai ser isento. Mas se você não tiver culpa, tenha certeza de que você será farto da justiça de Deus. Tenha certeza que você será farta da justiça de Deus. Eu sei que às vezes parece que a justiça de Deus está demorando. Olhe só isso, preste bastante atenção. Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão vivendo esta fase de parecer que a justiça de Deus está tardando. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: eu não tardo. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu não falho. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu chego na hora certa. E quando eu resolvo executar justiça, ninguém pode invalidar aquilo que eu, o Senhor, determino. Só que, irmãos, Deus é longânimo. Deus é tardio em irar-se. Deus, ele é assaz benigno. Por isso muita gente confunde a bondade de Deus com a falta de justiça do mesmo. Mas o Senhor está dizendo: não é porque ainda não aconteceu a justiça que não vai acontecer.
Talvez você entrou aqui com dores que são humanamente falando irreparáveis por causa de injustiças que você viveu. E você diz: Deus, julga a minha causa. Porque eu sei que eu estou andando em retidão. Eu sei que eu não fiz o mal, rabasto, rabacandarai, para esta pessoa. Eu sei a retidão que eu estou trilhando. E Deus está dizendo: eu te conheço. E não se preocupe, porque no tempo certo eu vou te fartar da justiça. Hoje você está tendo fome e sede de justiça. Hoje você está vendo muitas coisas ao seu redor que parecem ser contrárias. Muitas vezes olhamos para o mundo e as coisas parecem que estão, que irmãos, inversas. Parece que aquilo que era errado se tornou certo e o que era certo se tornou errado. E olhamos e pensamos muitas vezes que Deus perdeu o controle, mas com esta palavra aqui, nós vemos que Deus não perde o controle de nada. No tempo certo, Ele age com justiça. No tempo certo, Ele faz com que a palavra dele se cumpra. Declare comigo: o meu Deus vai agir com justiça no tempo certo. O meu Deus vai agir com justiça no tempo certo. Ele conhece as dores. Ele conhece as calúnias, ele conhece as necessidades, ele conhece aquilo que pessoas te causou, porque, irmãos, tem dores de injustiça que, se Deus não estivesse conosco, nós não permaneceríamos de pé. Se Deus não estivesse conosco, nós não conseguiríamos suportar. Tem gente aqui, irmãos, que está de pé, porque Deus é na sua vida. A prova de que Deus é contigo não é a justiça que Deus vai fazer somente, mas é a prova de que você está de pé. Porque o que fizeram contra ti foi realmente para te parar e para lhe destruir. Porque o mundo, irmãos, lá fora está cheio de injustiça. O mundo lá fora está cheio de acusação, de fofoca, de contenda, de discórdia, de mentira, de hipocrisia. E nós não podemos nos assustar com os resultados que estão acontecendo no mundo, achando que Deus é injusto porque o mundo está vivendo o que está vivendo. Não. Cada um só colhe o que planta. Então, se o mundo está cheio de malícia e de maldade, não tem como ter uma colheita boa no mundo. E não tem como esperarmos de pessoas que têm um coração perverso o que é bom. Então, quem te fez o mal te deixou com fome e sede de quê? De justiça. E quando você tem fome e sede de justiça, o seu Criador lhe contempla. E o seu Criador não vai deixar você morrer de fome. O seu Criador não vai deixar você morrer de sede. Automaticamente ele vai fazer o quê? Te fartar. E do que é que você tem sentido fome agora? De justiça, irmã. Eu tenho sentido sede de justiça. Eu quero ver as coisas andando de forma correta. Eu quero que Deus me justifique diante de uma situação que eu fui caluniado, que eu fui caluniada. Eu quero que o Senhor me justifique diante de palavras que falaram ao meu respeito que são inverdades. E Deus está dizendo: não se preocupa, minha filha. Não se preocupa, meu filho, porque eu, o Senhor, irei te justificar. Você não vai ficar aí morrendo, definhando de fome e sede de justiça. O nosso Deus, irmãos, ele é perfeito. E ele não compactua com a malícia. Ele não compactua com a maldade. Ele não compactua com os corações perversos. Declare comigo: meu Deus é perfeito. Ele não compactua com o mal. O meu Deus é perfeito e ele não compactua com o mal. Você é bem-aventurado. Pode estar tendo fome agora e sede de justiça. Mas você está com fome e sede de justiça, por quê? Porque Deus é na sua vida e o Espírito Santo que habita em você não compactua com a injustiça. É por isso que você vê tantas coisas e dentro do seu coração começa uma amargura, como se fosse uma revolta, e você diz: meu Deus, que tanta injustiça acontecendo é essa? E Deus está dizendo para você hoje: você não é cidadão daqui. Não espere coisas boas de um mundo que jaz no maligno. Não espere coisas boas de pessoas que têm um coração perverso. O nosso mal, irmãos, é esperarmos demais de quem não tem nada para nos oferecer. Declare comigo: eu não vou esperar muito das pessoas e nem do mundo. Eu tenho que esperar de Deus. Eu não vou esperar muito das pessoas e nem do mundo. Eu tenho que esperar de Deus. Você tem que esperar do Senhor. Tem muita gente, irmãos, que adoece, se frustra, se cansa, fica exausta, vive injustiças. Por quê? Porque deposita confiança no homem. Nós não podemos confiar no ser humano. Nós não podemos confiar em pessoas que o coração delas é perverso. Mas nós temos que confiar inteiramente no Senhor.
Você pode até ter um amigo, ter uma amiga, ter alguém que você confia, mas não esqueça que seu verdadeiro amigo é Jesus. Essa pessoa pode até se levantar contra você. Irmãos, quantas pessoas estão me ouvindo agora? Que você nunca imaginou que pessoas ruins se levantariam contra você do jeito que se levantaram, porque se mostraram ser boas na sua história. Porque tem gente, irmãos, que camufla a maldade que há nelas. E aí você se aproxima, você confia. Quantas pessoas aqui tiveram, irmãos, confiança frustrada, quebrada, anulada, arruinada, por causa de pessoas que não valorizaram aquilo que você foi com elas e agiram como? Com injustiça. O nosso mal é esperarmos muito dos homens, irmãos. O nosso mal é esperarmos muito do ser humano, que a nossa confiança, que a nossa esperança esteja neste Deus aqui, ó, que é justo. Esteja em Jesus Cristo, no Filho de Deus, no Espírito Santo, no nosso Deus. Não é que você não pode ter amigos, não é que você não pode conversar, desabafar, não é isso. Mas não deposite em nome de Jesus Cristo a sua confiança nos homens. Por quê? Porque senão você vai se frustrar. Por quê? Porque senão você vai adoecer. Por quê? Porque senão você vai sentir as dores, arasto, candaraia, que não era para você sentir. Porque quando confiamos em quem não é para confiar, irmãos, nós ficamos feridos, frustrados. E hoje Deus diz para você: eu sei a fome e a sede que você tem de justiça. Não somente com as injustiças que lhe causaram, mas também com tudo que está acontecendo no mundo. E não se preocupe, você será farto. Não se preocupe, o seu Deus não vai deixar você definhar com tanta injustiça. Mas Ele vai fartar você, te mostrando que Ele é um Deus justo. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que é justo e Ele não vai compactuar com a injustiça. Eu sirvo a um Deus que é justo, Ele não vai compactuar com a injustiça. Irmãos, o mundo jaz no maligno, a gente sabe disso. E quando olhamos para o mundo, quando olhamos para as notícias, quando olhamos para aquilo que nos cerca, isso que abate a nossa alma. É por isso que os nossos olhos não podem estar nesta terra. Os nossos olhos precisam estar nos céus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem da onde? Do Senhor, Criador dos céus e da terra. Você tem que elevar os teus olhos, meu irmão e minha irmã, para a rocha eterna, para o Todo-Poderoso, para aquele que faz, para aquele que é, para aquele que cuida de você. Porque o mundo, irmãos, sempre vai ter injustiça nele. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Sempre vai ter pessoas perversas, na verdade. Existe mais gente ruim nesse mundo do que gente boa. E aqueles que andam com retidão vão ter fome e sede de justiça. Aqueles que andam com retidão nunca vão compactuar com a malícia, com a maldade do mundo ou com a injustiça que muitos produzem neste mundo. E Deus está dizendo: é porque o meu Espírito Santo repousa em você e você não compactua com a injustiça. Mas não se preocupe, você será farto, você será farta. Tem pessoas aqui, irmãos, nessa terra que ainda viverão a justiça de Deus. Talvez tem anos que você foi injustiçado. Tem anos que você foi injustiçado e Deus está dizendo: eu sei muito bem o mal que te causaram e eu vou fazer justiça. Não se preocupe, porque vai chegar o dia em que você vai olhar e vai dizer: verdadeiramente o meu Deus fez justiça. Ele disse para mim naquele dia, naquela palavra, que bem-aventurado é os que tinham fome e sede de justiça. Ele disse que eu não ia definhar de fome e de sede, mas que Ele ia me fartar, e Ele me fartou. Meu irmão e minha irmã, Ele vai fartar você. Ele vai trazer justiça diante dos teus olhos. E Ele diz para você hoje: não fite os teus olhos nos homens. Não olhe para o ser humano confiando, colocando o seu coração, colocando tudo aquilo que você tem de melhor nos homens ou neste mundo que jaz no maligno. Confie somente no Deus que nós servimos, no Jesus que nunca vai lhe desamparar, nunca vai lhe trair, nunca vai lhe dizer que lhe ama para depois lhe apunhalar, nunca vai pegar os seus segredos que você conta para ele para depois sair espalhando. Irmãos, quantas pessoas aqui confiaram, como eu falei, em quem não deveria confiar, e hoje você colhe graves consequências do que te fizeram. Por quê? Porque essa pessoa que se levantou contra você tem um coração perverso e você diz: Deus, até quando eu vou ter que lidar com a injustiça? Até quando eu vou ter que lidar com esta pessoa que agiu com perversidade e ela está aí vivendo como se nada tivesse acontecido? Não se preocupe, minha filha, diz o Senhor. Não se preocupe, meu filho, porque está chegando o tempo que eu te fartarei de justiça. Oh, glória! Declare comigo: está chegando o tempo que o meu Deus vai me fartar de justiça.
Está chegando o tempo que o meu Deus vai me fartar de justiça. Irmãos, eu vejo aqui de maneira clara. Deus, Ele fazendo justiça por pessoas e aliviando o seu coração e a sua alma e dizendo para você, não deposite a sua confiança no mundo, nos homens, no ser humano. Mas deposite a sua confiança no Deus que Ele vê. Porque quando você deposita confiança em Deus, você não fica frustrado. Quando você deposita confiança em Deus, você não fica decepcionado, você não fica confuso. Mas você tem convicção de uma coisa: o meu Deus está no controle de tudo. E é Ele que é o meu verdadeiro amigo. E é Ele que nunca vai me desamparar. E é nele que eu tenho que confiar, mesmo com as notícias que eu estou vendo no mundo. Eu tenho que entender que o meu Deus está no controle. E Ele não compactuará com a injustiça. E sim, Ele fará justiça na terra e na sua vida. Porque Deus não é injusto. Mesmo que pareça tardia a justiça de Deus, aguarde. Porque certamente ela virá. E Deus, Ele vai fartar você de justiça. Deus não é injusto. Ele nunca compactuará com a injustiça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por ser um Deus tão justo, tão perfeito, que não compactua com a injustiça, Pai. Ah, Senhor, entraram pessoas aqui, realmente, meu Pai, com fome e sede de justiça, dizendo: Senhor, é tanta injustiça neste mundo, Rabacandarasturabaya, é tanta injustiça na minha vida, é tanta coisa que eu tenho vivido, e o Senhor está dizendo que o Senhor vai fartar os teus filhos de justiça, porque o Senhor, meu Deus amado, é o advogado, é o juiz, é o Senhor quem dá a última palavra, e o Senhor não vai compactuar com o mal, não vai compactuar com a injustiça. Os teus filhos vão se alegrar sabendo que o Senhor os visita com esta resposta, que eles podem continuar aguardando, porque a justiça há de vir, não tardará, ó glória. Tem pessoas, Pai, que estão me ouvindo agora, que em pouco tempo viverão uma grande justiça do Senhor e serão fartas da tua justiça e saberão que o Senhor, meu Pai, é um Deus justo, que julga a causa dos teus filhos e não compactua com a mentira, com a inverdade, com a calúnia, com a fofoca, com a contenda, rabacandarasturabaya, com o mal que há neste mundo. Obrigada, Senhor, por defender os teus filhos e fazer justiça. Obrigada por fartar. Obrigada, Senhor, Abacandarasturabaya, por visitar a eles com esta confirmação de que não tardará de uma justiça acontecer na vida deles, e não somente na vida deles, Pai, na terra, porque eu vejo um tempo de justiça sobre a terra, Rabacandaraya, porque o Senhor é perfeito e não compactua com a injustiça. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
Você está preparado? Está preparada para ser farto, ser farta da justiça de Deus? Pois é, Deus, ele vai trazer para sua vida justiça, não somente para você, mas para todo o mundo. Tempo de justiça chegado na terra. O nosso Deus não compactua com a injustiça. Pessoas que são injustas começarão a pagar por aquilo que elas fizeram. Tudo que o homem planta, irmãos, o homem colhe. Há uma lei chamada lei da semeadura, e hoje Deus diz para você: eu trago justiça na terra, eu trago justiça na sua vida. Se prepare, o Senhor vai te fartar da justiça que ele vai fazer. O Senhor sabe muito bem o mal que te causaram, e ele diz para você que não tardará da justiça acontecer e da resposta de Deus chegar sobre a terra. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra e esta justiça na sua vida que não tardará. Em nome de Jesus Cristo, declare a justiça dos céus de Deus chegando para a terra. Que Deus te abençoe.